E vem conferir a crítica do anime O Coração de Wataru-kan está prestes a entrar em colapso. E eu acabei de assistir um anime que lançou na temporada de julho de 2025, chamado O Coração de Wataru-kan está prestes a entrar em colapso. Anime esse que eu tinha uma expectativa, porque o trailer e a sinopse e o pôster chamaram muito minha atenção. O pôster é uma menina que ela parece misteriosa, parece praticamente uma espada de madeira. Quando você vê o trailer, você vê que ela parece ser uma loucura de mistérios e a sinopse mostra muito pouco. Eu não li o mangá original, então eu não sabia muito bem o que esperar dele. Quando eu entrei no anime, os primeiros 2 episódios, eles conseguiram me cativar e me envolver. Porque você tinha um personagem principal e uma menina que volta para sua vida anos depois. Então eu fiquei pensando, nossa, vai ter um mistério todo envolvendo isso aí. Quem é essa menina? Da onde ela vem? Por que ela segue eles? Qual é a relação deles com o jardim? E nos primeiros 2 episódios, o anime conseguiu me enganar bem, porque ele realmente consegue te deixar preso nessa narrativa apresentada. Mas depois disso, eu acho que o anime descamba de tal maneira que faz com que nem o básico funcione muito bem. Afinal, esse anime, cada vez mais, ele vai deixando de lado o mistério, porque o mistério é rapidamente resolvido. A ideia da personagem principal ser interessante não é bem trabalhada, esse mistério em volta dela. E quando o anime vai sendo desenvolvido, você vê que nada funciona muito bem. A relação dos personagens, os personagens secundários, o romance e nem a animação. E aí é que vive o problema dessa obra. Porque assim, tudo bem, ele vende como um anime de mistério, de o que está acontecendo, você vai tendo revelações ao longo de toda a obra. Isso é legal. Mas se isso não funcionasse, o anime poderia ir para um outro lado que iria funcionar muito bem, que é ter personagens interessantes, cativantes, que motivasse o público como um todo a querer acompanhar a obra e a partir daí, sim, pensar, não era o que eu esperava, mas mesmo assim é um anime divertido de romance e de escola. Mas eles não conseguem fazer nenhum e nem outro. Quando, por exemplo, eles vão na casa da menina principal e eles vejam a casa dela, é tudo destruída. Em nenhum momento tem um desenvolvimento sobre por que a família dela é assim, por que ela é deixada assim, por que ela é tão carente, a parte que ela põe fogo na casa, por que ela fez isso. Essas discussões são apresentadas e as soluções que eles dão para a maioria dos conflitos apresentados ali, nenhum é bem feito. E é isso que incomoda. É um anime que ele tinha um potencial de ser ou uma boa comédia romântica, ou um romance, ou um anime que mistura um mistério com romance. Só que ele não consegue ser nenhum desses fatores. Ele meio que fica só na borda do que pode ser esses elementos. Você vê que tem um potencial ali para os personagens serem desenvolvidos, você vê que tem um potencial da história ir mais a fundo, e isso não acontece. Olha que interessante. Um menino que visivelmente sofre pela não presença dos pais. Uma menina que não tem a presença dos pais. A história poderia facilmente fazer com que os dois se ligassem a partir desse ponto em comum, fazendo com que a gente, como público, entendesse como a relação deles é forte por uma perda igualitária que eles tiveram. Mas não é isso que acontece aqui. O que acontece é que é uma história que ela é mal trabalhada, mal desenvolvida, mal escrita e com personagens desinteressantes. Por quê? As personagens femininas, cada vez mais elas caem em clichê. E é o que eu sempre falo, clichê não é ruim. É como você trabalha o clichê que vai fazer ele ser bom ou ruim. E aqui, no caso, eles trabalham muito mal. Afinal, você termina o anime sem se importar com nada que está escrito ali. Isso acontece porque os clichês não foram bem feitos. São só personagens genéricos jogados na tela. E o mesmo vale para o protagonista. O protagonista, ele é muito passivo. E ele sendo um personagem muito passivo, faz com que você, como público, não consiga se relacionar de forma nenhuma com eles. E com isso vira uma bola de neve. É uma história que vai se perdendo no caminho, com personagens que não são interessantes o suficientes para você se importar com eles, com a sua história paralela. Se você não se importa com eles, você não se importa com o romance deles num anime de romance, e aí vira essa bola de neve. É um problema que leva ao outro, que leva ao outro, e que leva ao colapso de uma obra que não funciona pra mim. A animação pode funcionar em alguns momentos pra uma comédia de romance. A trilha sonora pode não ser ruim, porque ela acaba desenvolvendo e funcionando para aquele universo de romance escolar diário. Mas, como eu falei, é a bola de neve. É uma história que não consegue se desenvolver. Personagens que não são cativantes. Que a partir daí a história não é bem desenvolvida. São núcleos que a partir daí também não são bem desenvolvidos. Então, ele é um anime que ele fracassa em quase tudo que ele tenta fazer. Ele tem pontos positivos. Tem alguns momentos que são divertidos de assistir. Mas de modo geral, ele acaba caindo
O que você gosta de assistir são aqueles clichês de romance que são repetidos aqui e que funcionam na maioria das obras de romance. Quando a história precisa ser própria, quando ela precisa ser original, e quando ela precisa mostrar por que ela veio, aí ela não traz ponto nenhum positivo. Concluindo, o Coração do Atari Kan está prestes a entrar em colapso. É um anime que tinha um potencial para ser muito melhor do que ele foi. Foi uma das grandes decepções da temporada de julho para mim, porque eu acho que ele poderia realmente ser bom. E por isso que eu fecho o Coração do Atari Kan está prestes a entrar em colapso com uma nota 3,5 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de O Coração de Atari Kan está prestes a entrar em colapso? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.